Olá, eu sou o pastor Renato Góes e cumprimento você que me ouve nesse instante com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar hoje uma reflexão baseada num trecho do livro de Hebreus. Mas antes de ler esse trecho, eu quero contextualizar com você esse livro. O livro de Hebreus, ou a Carta aos Hebreus, como também é chamado, esse livro que tem autoria desconhecida e que provavelmente foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo, quando o templo em Jerusalém foi destruído. Esse livro faz muitas menções ao ofício sacerdotal, ao templo, aos sacrifícios e ofertas ali entregues, mas não faz menção à sua destruição, à destruição do templo. Portanto, os estudiosos costumam situar esse livro um pouco antes do ano 70 depois de Cristo. Esse livro que foi endereçado especialmente a cristãos judeus, porque os cristãos naquele período já sofriam perseguição, mas especialmente os cristãos judeus foram alvo desse livro, e é por isso que ele recebe esse nome de Livro de Hebreus ou Carta aos Hebreus, numa referência aos judeus que tinham então recebido Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador. O propósito, então, desse livro é justamente esse: fortalecer a fé em Cristo, mostrando e explicando a superioridade de Jesus em relação a toda a aliança do Antigo Testamento, que os judeus bem conheciam. Jesus, então, é mostrado como muito superior nesse livro a toda a aliança do Antigo Testamento. Jesus, então, é superior aos profetas, aos anjos, ao próprio Moisés, e é o que nós encontramos nos capítulos 1 a 3 de Hebreus. Depois, Jesus é mostrado como o grande sumo sacerdote, e isso nós vamos encontrar dos capítulos 4 até o 10. Jesus como grande sumo sacerdote, não um sumo sacerdote com turno específico, com tempo determinado de sacerdócio, mas um sacerdote eterno, um sumo sacerdote eterno, superior nas suas qualificações, superior no seu caráter, superior no seu ministério. E Jesus oferece, então, nele mesmo, uma aliança muito superior, uma aliança completa, uma aliança eterna, porque todo o sistema sacrificial e o próprio ofício de sacerdote e de sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, tudo isso apontava para o ministério, para a obra de Jesus. Tudo isso era incompleto em si mesmo, porque somente Jesus completaria o significado de todo o sacrifício, de todo o ofício sacerdotal. Jesus então é retratado como grande sumo sacerdote nos capítulos 4 a 10 do livro de Hebreus. E depois de explicar com detalhes a superioridade de Jesus, mostrando que toda a escritura do Antigo Testamento aponta para ele e se cumpre nele, o livro de Hebreus traz então, após isso, um forte e sério chamado à perseverança. E eu quero lembrar você que a perseverança é muito mais do que apenas aguentar, suportar as dificuldades, as tribulações. A perseverança consiste em sofrer todas essas tribulações e continuar avançando. É mais do que apenas sofrer, é sofrer e continuar avançando. Depois de mostrar então a superioridade de Jesus, o livro de Hebreus vai trazer, na verdade, um chamado à perseverança. Perseverança na salvação e na fé, capítulos 10 e 11. Perseverança diante das muitas provações que já estavam acontecendo naquele tempo, aqueles irmãos. Capítulo 12 especialmente vai falar sobre isso. E a perseverança na busca por santidade. E todos nós sabemos que a santidade precisa ser buscada diariamente. Separação dos padrões do mundo e a busca pelos padrões divinos para a nossa vida. Eles estavam sendo então incentivados a buscar a santidade, a perseverar na busca por santidade, e nós encontramos isso nos capítulos 12 e 13 de Hebreus. Resumindo, o povo de Deus é chamado por ele
para perseverar diante das provações, diante das dificuldades. Nós que somos povo de Deus, nós que confessamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós temos então nossa fé firmada e fortalecida em Jesus. Somos então um povo regenerado. Não significa que somos um povo por questões geográficas e nem por uma questão de genealogia humana. Não é isso. Nós somos um povo regenerado e Deus nos chama como povo seu. Aqueles que creem em Cristo passam a fazer parte desse povo que Deus chama de povo seu, um povo regenerado, não criado por questões geográficas ou de linhagem. E nós somos chamados como povo de Deus para nos achegarmos cada vez mais a Ele, para conhecê-lo mais por meio de Jesus, que é a revelação plena de Deus à humanidade. E entendendo isso, então, entendendo a superioridade de Jesus acima de todas as escrituras do Antigo Testamento, todas as promessas que apontavam que se cumprem nele, entendendo então o chamado do Senhor para que o seu povo persevere diante das provações, persevere na fé, persevere na busca por santidade, persevere em buscá-lo e conhecê-lo cada vez mais. Diante desse chamado é que nós temos então o trecho de Hebreus, capítulo 10, e eu quero rapidamente ler com você dos versos 19 ao 25. Hebreus capítulo 10, dos versos 19 a 25, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, pelo seu corpo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu quero refletir então com você sobre esse trecho, dentro desse momento em que no livro já existe então esse chamado à perseverança, a buscar mais ainda a presença, a proximidade, a intimidade com Deus. O povo de Deus é chamado para se aproximar do Senhor, e nós temos aqui o seguinte: temos em Jesus acesso e permissão para nos achegarmos a Deus. E mais do que isso, além de acesso e permissão, como povo de Deus, temos obrigação de nos achegarmos a Ele. Muitas vezes existe acesso, mas não há permissão. Nesse caso, nós temos o acesso, temos também a permissão. Jesus, Ele próprio disse: eu sou o caminho. Ele nos deu acesso. Ele se tornou esse novo e vivo caminho, como está escrito aqui no livro aos Hebreus. O acesso, a permissão, mas também, meu irmão, minha irmã, temos como povo de Deus obrigação. É prazer, é privilégio para nós, mas temos também a obrigação de nos achegarmos a Deus como povo dele. Nos achegarmos a Deus é um chamado, é uma missão, é um mandamento. Perceba que nesse texto nós temos aqui os verbos no imperativo. Aproximemo-nos com sincero coração, no verso 22. Guardemos firme a confissão da esperança, verso 23. Verso 24, consideremo-nos uns aos outros, também no processo, na caminhada rumo à intimidade com Deus. É uma missão, é um chamado, é um mandamento para o povo de Deus se aproximar dele. Deus chama seu povo desde sempre, em toda a Escritura, do Antigo ou do Novo Testamento. Deus sempre chamou o seu povo para se achegar a ele. Ele se relaciona, sim, individualmente com cada um de nós, mas nós somos chamados coletivamente para caminharmos para mais perto dele como povo, um povo unido em Jesus.
Somente Jesus pode nos tornar um povo diante de tantas diferenças que nós temos entre nós. Mas em Jesus fomos feitos povo dele e o Senhor nos chama para coletivamente caminharmos para mais perto dele. É mandamento, é privilégio, mas é mandamento também. E perceba aqui nos versos 24 e 25 como esse chamado realmente é coletivo. Vou ler novamente com você, versos 24 e 25 de Hebreus capítulo 10. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O chamado é coletivo. Verso 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É bastante evidente que o chamado aqui não é individual. Nossa salvação é individual. Mas aqui o chamado é coletivo, é o chamado para o povo de Deus caminhar junto na direção de Deus. O povo de Deus tem que caminhar junto para mais perto de Deus, para conhecer mais a Deus. Eu não posso sair correndo na direção de Deus e deixar você para trás. Você não pode sair correndo na direção de Deus e me deixar para trás. Nós temos que percorrer esse caminho juntos. Como filhos de Deus, nossa salvação é individual, mas como povo de Deus, a caminhada é coletiva. E aqui no verso 24 nós temos um verbo interessante para observar. Quando ele diz aqui, consideremo-nos também uns aos outros. No idioma original em que esse texto foi escrito, no grego, o verbo é katanoeu, que significa mais do que apenas notar ou observar. É fixar o olhar e a mente, é considerar com toda a atenção, pensar, entender, ter consideração e ter respeito. Perceba então que nós precisamos, meus irmãos, lembrar que essa caminhada que percorremos para mais perto de Deus é uma caminhada coletiva, não estamos caminhando sozinhos. Precisamos fazer essa caminhada em conjunto, precisamos perseverar coletivamente. Somos salvos individualmente. É a minha e a sua decisão de abrirmos o nosso coração e tomarmos Jesus para nós como nosso Senhor e Salvador, como diz João no primeiro capítulo do seu Evangelho, verso 12. Todos quantos o receberam têm então o poder de serem tornados filhos de Deus. Se trata de algo individual, a salvação, mas a caminhada cristã nós precisamos caminhar juntos. E esse verbo aqui no verso 24 deixa muito claro isso. Nós temos que lembrar disso, nós temos que pensar sobre isso, nós temos que observar com toda a atenção, com todo respeito, com todo amor aqueles que estão juntamente conosco, correndo essa corrida tão difícil, cheia de tribulações. Há outras pessoas, assim como eu e você, correndo para mais perto de Deus, lutando para vencer as provações da vida, lutando para buscar cada vez mais santidade, se parecerem mais com o Senhor Jesus. Temos que lembrar que há outros participando também dessa caminhada. Temos que lembrar sempre daqueles que caminham conosco para mais perto de Deus. E temos então o verso 25, bastante conhecido, e eu quero examinar com um pouco mais de atenção com você. Hebreus capítulo 10, 25, que diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. E aí nós temos algumas versões dizendo: não deixemos de congregar-nos, não deixando nossa mútua congregação, não abandonemos o costume de nos reunirmos como igreja. Diferentes versões em português trazendo a mesma ideia. Temos aqui um verbo também traduzido como congregarmos ou reunirmos, e esse verbo episunagoge, que significa estar reunidos e juntos. Chega a ser quase redundante o significado desse verbo no original, porque enfatiza realmente uma reunião, a coletividade, o fato de estar juntos, de estarem próximos, de estarem unidos numa reunião. É inclusive nesse verbo que nós encontramos também a raiz da palavra sinagoga, que era o local de reunião dos judeus para estudarem as Escrituras, para conhecerem mais das Escrituras.
Perceba então que nós temos aqui um mandamento muito sério, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesse instante. Perceba que aqueles judeus do primeiro século receberam Jesus como Senhor, como Salvador das suas vidas, mas diante das provações e das perseguições, eles estavam abandonando, deixando para trás a reunião para cultuar a Deus como povo. Podiam até ter a sua comunhão pessoal com Deus, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, mas coletivamente estavam abandonando o hábito e o mandamento de se reunirem como povo de Deus para adorá-lo, para bendizê-lo, para cultuá-lo como povo de Deus. Fazendo isso, aqueles judeus que criam em Cristo, lá no primeiro século, fazendo isso, eles estavam deixando não só de se reunir para cultuar em conjunto, eles fazendo isso, também estavam deixando de ser igreja e povo de Deus. Perceba quão sério era isso. Estavam deixando de se reunir como povo de Deus e, por isso, estavam deixando de ser povo de Deus. Porque o povo de Deus é chamado no Novo Testamento de igreja. A palavra essa que no idioma original, no grego, é eclesia, que significa uma reunião, uma convocação, um chamamento para ajuntamento, uma assembleia. Esse termo era usado não apenas no contexto bíblico, mas também no contexto civil. Reuniões que precisavam ser marcadas, convocadas, para que o povo decidisse algo. Eles então eram chamados para fora de suas casas, para se reunirem e decidirem juntos as questões das cidades, questões sociais e civis. O termo também então passou a ser utilizado no texto do Novo Testamento como o povo que Deus chamou para si. Não agora por aspectos geográficos ou genealógicos, mas no aspecto espiritual. Um povo que Deus chama para si. Quando esse povo deixa de se reunir, deixa de ser povo, deixa de ser igreja. A igreja, então, são os chamados para fora dos padrões do mundo, chamados para se tornarem e serem tornados povo de Deus. É um ajuntamento, é um povo. Igreja não é apenas uma instituição, muito menos um endereço. Igreja é um povo, e povo é ajuntamento. Portanto, meu irmão, minha irmã, é você que me ouve nesse instante, o ajuntamento é mandamento, como nós vemos aqui nesse texto de Hebreus. E não se trata apenas da reunião solene aos domingos ou em outro dia da semana, mas aquela reunião com dia e hora marcada para cultuarmos a Deus. Se trata do convívio, se trata da comunhão. A palavra do Senhor nos orienta a nos alegrarmos com quem se alegra e chorarmos com quem chora. Paulo escreveu isso aos Romanos, capítulo 12, verso 15. A palavra de Deus também nos orienta a orarmos uns pelos outros. Carta de Tiago, capítulo 5, verso 16. E aqui em Hebreus 10, 25, nós somos chamados para congregar-nos, para nos reunirmos como igreja e povo de Deus, e mais ainda, na sequência do verso 25 ainda, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes, ou seja, ao invés disso, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, façamos admoestações. O verbo admoestar, também no idioma original aqui, significa motivar, encorajar, animar, fortalecer. Esse verbo, no original, é parakalel, para ao lado, próximo, junto. Kalel é o verbo chamar, ou seja, chamemos uns aos outros para perto. Nós, como povo de Deus, temos que estar chamando uns aos outros para perto. Para quê? Para nos encorajarmos, para motivar uns aos outros, para animar uns aos outros. Nós temos vivido tempos difíceis, enfrentamos nesses últimos 2, quase 3 anos, um período ímpar nessa geração. Enfrentamos dificuldades muito sérias, muito profundas, com todo o contexto da pandemia. Algumas coisas precisaram mudar nas nossas vidas, algumas coisas foram sim alteradas na própria forma da igreja se reunir.
Houve um tempo em que não podíamos nos reunir presencialmente, e naquele tempo foi preciosíssima a ferramenta da internet. A igreja, me parece, ter descoberto de vez a internet como um campo, sim, de pregação da palavra de Deus. E naquele tempo era a maneira que tínhamos de estarmos juntos cultuando ao Senhor, muitas vezes com cultos sendo transmitidos nos templos e com as famílias reunidas em casa acompanhando o dirigente, o pastor, o líder. Era necessário naquele tempo, foi fundamental para nos mantermos unidos em torno da palavra de Deus, em torno da adoração, mesmo que não presencialmente, mas espiritualmente estávamos sim unidos no mesmo propósito de adorar ao Senhor, de cultuar ao Senhor e até mesmo de compartilhar testemunhos, pedidos de oração, mesmo que por meio da internet. Mas meu irmão, minha irmã, aquele tempo, louvado seja Deus, tem passado e eu até diria que já passou. Nós não temos hoje mais os impedimentos que tínhamos há pouco tempo atrás, mas há muitos que ainda estão vivendo debaixo daqueles impedimentos. Uns porque realmente estão ainda amedrontados, outros porque estão acomodados. E o texto de Hebreus serve para nós nesse momento de maneira muito propícia. Não deixemos de congregar-nos, não deixemos de nos reunir como igreja, não deixemos a congregação, o ajuntamento mútuo, como é costume de alguns. Eu até diria, infelizmente, que hoje esse alguns teria que ser substituído por muitos. Muitos estão abandonando o convívio, a comunhão com o povo de Deus, dizendo eles próprios que eles são a igreja. Há quem diga, eu sou a igreja, eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja. E se você pensa assim, me permita falar para você com todo amor, com todo respeito, mas também com todo temor ao Senhor e à palavra dele. Eu não sou igreja, você não é igreja, mas nós sim, somos igreja. Porque igreja é coletivo, igreja é ajuntamento, igreja é um povo chamado. Eu não sou, você não é, mas nós somos igreja quando estamos unidos, em nome de Jesus. Muitos precisam lembrar disso, muitos precisam praticar isso, muitos precisam deixar para trás o que ficou realmente para trás. Que o comodismo não nos faça perder a comunhão, que o comodismo, a preguiça e outras desculpas mais não nos façam deixar de ser povo de Deus. Nós somos chamados como povo para caminharmos juntos e para sermos instrumentos de Deus. E por que eu afirmo isso? Porque nós temos esse verbo parakaleo, chamar para perto, traduzido aqui como admoestar. Temos que fazer isso, admoestar uns aos outros, ou seja, animar, encorajar, fortalecer, motivar uns aos outros. E esse verbo parakaleo tem a mesma raiz da palavra grega parakletos, que é encontrada em João 14,16 e João 14,26 também, quando Jesus diz que vai subir ao Pai e o Pai enviará o Consolador. O Consolador é o Parakletos, o Espírito Santo, aquele que vem para nos consolar, aquele que vem para estar junto, aquele que vem para nos capacitar nessa caminhada tão difícil, humanamente impossível. Perceba, meu irmão, minha irmã, que nós somos aqui chamados. E para isso é utilizado um verbo que tem a sua mesma raiz ali no termo que é destinado ao Espírito Santo. Portanto, me permita repetir, somos chamados como povo para caminhar juntos e para sermos instrumentos de Deus para abençoar uns aos outros. Porque o Espírito Santo de Deus, o Parácletos, quer nos abençoar e também quer nos usar para isso. O Espírito Santo quer usar minha vida para abençoar você. O Espírito Santo de Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã, para abençoar a minha vida.
Isso só acontece quando nós estamos em unidade, unidos em Jesus como povo, não afastados, não separados, não abandonando a comunhão, o convívio. Perceba que importante é o nosso papel um em relação ao outro dentro desse povo. Somos chamados para sermos instrumentos do Espírito Santo para consolar, para estarmos ao lado uns dos outros, animando, fortalecendo, trazendo uma palavra, trazendo ânimo, orando junto, chorando junto, nos alegrando junto, compartilhando, meus irmãos, testemunhos, pedidos de oração. O povo de Deus é chamado para viver dessa forma, caminhando junto. Afirma-se que Moody, um importante pregador do passado, teria ido à casa de um irmão da igreja que estava afastado, e esse próprio irmão dizendo que ele não precisava ir à igreja porque ele era a igreja. Moody então foi à casa desse irmão e enquanto ouvia as justificativas dele para não ir à igreja e para não estar com a igreja, Moody se aproximou de um fogareiro que estava aceso e dali tirou uma brasa e colocou essa brasa afastada ali do braseiro. Os dois então passaram a olhar para aquela brasa que aos poucos foi se apagando e de repente se apagou de vez. Aquele irmão que defendia que não precisava ir à igreja, viu aquilo, olhou para Moody e disse: eu entendi. Não existe, meu irmão, minha irmã, igreja individual. E me permita dizer também o seguinte, dentro desse contexto que estamos aqui refletindo, não existe também igreja virtual. Foi necessário, por algum tempo, estarmos afastados fisicamente, mas esse impedimento não existe mais hoje. Evidente que para alguns a situação ainda é difícil, especialmente por questões de saúde, outros por questões de idade, mas eu falo especialmente a você que tem deixado de lado o convívio, a comunhão. Você que tem se servido da internet para não estar na comunhão dos santos, no ajuntamento do povo de Deus. Você que tem preferido ficar na sua casa e olhando e consultando a internet como se fosse um cardápio de restaurante. Porque assim como num restaurante nós escolhemos qual tipo de carne vamos comer e qual prato vamos escolher, muitos estão escolhendo qual pregador querem ouvir e qual tema de pregação querem escutar também. Isso não é vida cristã, isso não é caminhada cristã, não é esse o chamado de Deus para o seu povo. Você precisa estar junto com a igreja, você precisa ser igreja e você não é igreja sozinho ou sozinha. Muitos precisam lembrar disso, muitos precisam atentar para isso. Não existe igreja individual e nem virtual. Os judeus cristãos, para quem o livro de Hebreus foi escrito, estavam abandonando a comunhão e deixando de ser igreja. E nós, hoje, exatamente hoje, nós não somos perseguidos como eles estavam sendo, mas estamos fazendo o mesmo que eles faziam naquele tempo. Perceba, eles estavam debaixo de uma severa perseguição que ia cada vez mais ficando mais séria. Mas eu e você, meu irmão, minha irmã, não estamos debaixo de perseguição. Muitas vezes nós estamos abandonando esse convívio, essa comunhão por comodismo, por preguiça. E o Senhor nos chama a atenção para isso. Não deixemos de congregar-nos como tem sido costume de alguns. A Bíblia ensina, meu irmão, minha irmã, que nós somos chamados por Deus para sermos povo, conforme nós encontramos em Jeremias, o livro do profeta Jeremias, capítulo 30, no verso 22, quando o Senhor mesmo diz por meio do seu profeta: vós sereis meu povo e eu serei o vosso Deus. Somos chamados para ser povo de Deus. Então a Bíblia nos ensina que somos chamados para sermos povo, para sermos também corpo, conforme encontramos em Efésios capítulo 1, nos versos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, falando sobre Jesus, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo,
Em Jesus, nós somos um corpo e Jesus é o cabeça. Perceba então que nós somos chamados biblicamente, como povo de Deus, para sermos povo, para sermos corpo e para sermos uma família. Novamente em Efésios, no capítulo 4, versículo 6, começando do verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ora, se Deus é o Pai de todos desse povo, é porque nós somos irmãos, somos uma família. Povo, corpo e família. Foi para isso que o Senhor nos chamou. É assim que devemos caminhar. Somos salvos individualmente, mas temos que caminhar dia após dia, coletivamente. Lembrando que há outros sofrendo como eu sofro e você sofre. Há outros padecendo das mesmas dificuldades que eu padeço e você padece também. Há outros necessitando de palavras de ânimo, de encorajamento à luz da Bíblia, assim como eu preciso, você precisa. E o Espírito Santo quer me abençoar e te abençoar também. O Espírito Santo quer me usar e quer te usar também. E nós não podemos impedir o agir do Espírito Santo por meio da nossa vida. Todos nós queremos ser abençoados por Deus, mas também precisamos nos dispor a sermos abençoadores nas mãos de Deus, e isso só acontece quando estamos caminhando como povo, como corpo, como família. Não abandone o convívio, não abandone a comunhão, não deixe de congregar com o povo de Deus, não seja a brasa fora do braseiro, porque a brasa fora do braseiro se apaga. Que essa reflexão possa então abençoar a sua vida, e eu quero nesse momento me despedir orando com você e por você. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, que vem nos trazer luz, que vem nos trazer conhecimento, que vem nos trazer direção, que vem nos trazer correção, ânimo, para fazermos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós individualmente e também para fazermos aquilo que o Senhor espera de nós como povo teu. Senhor Deus, nos perdoa pelas vezes em que temos privilegiado o descanso, a comodidade e estamos abrindo mão ao fazer isso do convívio com os irmãos, com as irmãs. Estamos abrindo mão de sermos instrumentos de bênção em tuas mãos para abençoar os nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor possa remover de nós todo comodismo, toda preguiça, todo medo. Que o Senhor possa fazer arder em nós o desejo de estarmos juntos, não apenas nas reuniões marcadas para o culto, bem mais do que isso, mas para estarmos verdadeiramente unidos, te adorando em espírito e em verdade, convivendo, tendo comunhão, sofrendo uns com os outros, chorando uns com os outros, mas também nos alegrando uns com os outros, compartilhando os testemunhos daquilo que o Senhor já tem feito. Que eu, Senhor, possa ser instrumento nas tuas mãos para abençoar meus irmãos e irmãs, e usa irmãos e irmãs também para me abençoar, Deus. Que nós todos, como povo teu, tenhamos essa consciência, que nós não nos afastemos, que não sejamos, ó Deus, como Tomé, porque Tomé não estava onde deveria estar quando o Senhor Jesus apareceu aos discípulos. Que não sejamos como Tomé, que estava longe e que não viu, e por não ter visto, não creu. Que estejamos sempre nesse convívio santo, nesse ajuntamento, que é mandamento para nós como povo teu. Obrigado mais uma vez por essa palavra, que o Senhor possa abençoar cada um e cada uma que está ouvindo, ó Deus, essa reflexão, para que sejamos verdadeiramente o teu povo, e que o Senhor seja sempre o nosso Deus. É assim que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Me despeço então, desejando que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.